Segunda parte. Israel é um nome teofórico. Um nome teóforo ou teofórico na onomástica é todo nome que contém elementos alusivos a algum deus ou divindade. O nome Israel já carrega em si o nome da divindade a qual se adora, e nesse caso, era El. Na antiguidade, era uma prática muito comum fazer uso de tais nomes. Assim, não faz sentido Moisés estar perguntando por um nome que ele já teria conhecimento. Moisés já sabia que o nome do Deus do povo de Israel era El. A construção da passagem em que se indaga o nome de Deus se torna incoerente. Os hebreus, lá no Egito, jamais perguntariam isso, pois assim como Moisés, eles teriam sido ensinados por seus pais que o Deus a ser cultuado se chamava El. Esclarece, então, a passagem, que os patriarcas não imaginavam ou não sabiam que El Shaddai era Yahvé. Vocês não acham estranho isso? Como pode o Deus que se diz verdadeiro ter justamente o nome de um Deus cananeu? Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. Êxodo 6 verso 2 a 4. Das palavras do escritor, concluímos que Javé, no passado, não havia se identificado por esse nome, mas sim, pelo nome El. O nome Yahvé, conforme se depreende da passagem, não era conhecido pelos hebreus que existiram antes da libertação do Egito. É a partir desse momento que El passa a ser associado à pessoa de Yahvé. Mas se os hebreus conheciam o nome El e os cananeus adoravam um Deus de mesmo nome, significa que tanto israelitas quanto cananeus estariam adorando a mesma deidade. Os escritores judeus deram um tiro no pé, pois acabaram de dizer que os israelitas tinham o mesmo Deus dos cananeus. Outras passagens bíblicas já tentavam de certa forma dizer que El Elyon seria Yahvé, mas é aqui no Êxodo que os escritores revelam a razão de Abraão e seus filhos não conhecerem Yahvé. No entanto, graças ao trabalho brilhante de arqueólogos de verdade e compromissados com a realidade dos fatos, sabemos hoje que El Shaddai e El Elyon não se referem ao tetragrama Jeová, IHWH. El Shaddai e Yahvé não são as mesmas pessoas. As escavações arqueológicas na antiga cidade de Hasharon, Ugarit, na Síria, revelaram que a divindade cananeia El era, na realidade, o Deus Altíssimo de um panteão. Nesse passado longínquo referido pelos escritores do Velho Testamento, como sendo a época dos patriarcas hebreus, não havia um Deus supremo de nome Jeová, Yahvé, em terras cananeias. Por essas bandas, o Deus que era adorado por muitos como Altíssimo e Supremo, era El. Para deixar mais claro ainda o que estamos expondo, faremos uso de outras passagens do Gênesis, em especial, a que menciona o rei Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos. Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Genesis 14 versos 18 a 20. Abraão identifica a divindade desse rei sacerdote como sendo o Deus que lhe tirou de Ur dos Caldeus. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12 verso 1. Fazendo, portanto, a leitura conjunta dessas duas passagens e contextualizando-as, concluímos que El Elyon foi quem trouxe Abraão de Ur para a terra em que o rei Melquisedeque exercia a função de sacerdote desse Deus. Conforme o contexto bíblico, Melquisedeque era um rei sacerdote jebuseu, que reinava sobre a cidade de Jebus. Jebus é mais tarde chamada de Jerusalém. Os cristãos distorcem essa passagem e tentam adaptá-la às suas crenças. Por favor, fixem esses dois pontos importantes. Primeiro ponto, um rei reinava sobre seu povo. Segundo ponto, um sacerdote fazia holocaustos e sacrifícios em favor de seu povo. E o que isso quer dizer? Quero dizer que Melquisedeque era de fato cananeu, pois do contrário, jamais seria rei e sacerdote do povo jebuseu. Os escritores judeus nos dizem que Jeová já havia condenado os jebuseus e demais povos cananeus como inimigos, quando, supostamente, se revela a Abraão. Jeová oferece as terras dos jebuseus e as de outros cananeus em troca da adoração de Abraão e de seus filhos. Então, vejamos. Naquele dia fez Jeová uma aliança com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, o Quineu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, os Refães, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Genesis 15 versos 8 a 21. Mas por que o Deus de Melquisedeque teria escolhido Abraão, morador de Ur, na Mesopotâmia, para fazer um pacto ou aliança em troca da ocupação de terras dos cananeus?
Por que El-Elion trouxe Abraão para suas terras em Canaã? Poderia um Deus rejeitar seu povo e escolher um outro? A resposta a estas questões, seguindo o contexto das passagens bíblicas, é que o Deus dos cananeus, aqui identificado por El-Elion, havia rejeitado esse povo, os cananeus em geral. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15 versos 13 a 16. Os escritores judeus, então nos passam a ideia de que El-Elion estava escolhendo um novo povo para ser o seu, porque os cananeus praticaram de injustiças. O novo povo de El-Elion seria constituído pela descendência de Abraão a partir de agora. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua semente depois de ti nas suas gerações por uma aliança eterna, e para que eu seja o teu Deus e o da tua semente depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Gênesis 17 versos 7 a 9. As passagens indicam que o Deus cananeu El-Elion trouxe Abraão de Ur, para que este desse origem a um novo povo que ocuparia as terras antes pertencentes aos cananeus. Notem que o escritor nos diz que El-Elion não era o Deus de Abraão, este não o conhecia. Lá, em Ur, Abraão teria outros deuses. Eu serei o seu Deus, e isso significa que El-Elion antes não era o Deus de Abraão. Essa constatação implica dizer que os pais e demais ascendentes de Abraão também não tinham conhecimento de El-Elion. O pacto foi feito entre Abraão e El-Elion, tal pacto não havia sido feito antes. El-Elion nunca foi Deus dos ancestrais daqueles que dariam origem ao povo hebreu. E é muito lógico tal conclusão, vez que Abraão nasceu, segundo a Bíblia, em terras mesopotâmicas, ele era um estrangeiro recém-chegado em território cananeu. Os escritores judeus, portanto, querem dizer que Abraão não era cananeu. As narrativas apontam que os jebuseus sempre foram politeístas e adoradores de diversos deuses. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e destruí-los-ei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, mas totalmente derribarás e quebrarás em pedaços as suas colunas. Éxodo 23 verso 23 e 24.